Para todas as coisas deste mundo manterem o equilíbrio, há dois pesos iguais para ambos os lados. Portanto, a gente só sabe o que é o doce porque conhecemos o salgado. Só sabemos o que é estar triste porque já experienciamos a felicidade. Só sabemos o que é o bem depois que já fizemos o mal. E só sabemos o que são os heróis porque conhecemos muito bem quem são os vilões. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Laila Camera Action! Namastê, meus cremosos e minhas cremosas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Laila Camera Action! E hoje nós vamos falar de uma produção espanhola que também está disponível no catálogo da Netflix. Estamos falando do filme Origens Secretas. Se você é do tipo de pessoa que se liga demais, adora esse universo um pouco nerd, esse universo de referências de histórias em quadrinhos, com certeza você vai gostar muito desse filme. O que é isso? Cosme é um policial, na verdade ele é um detetive, e ele está prestes a se aposentar. Poucos dias antes da sua aposentadoria, uma série de crimes começa a acontecer na cidade de Madrid, na Espanha, e para solucionar esses casos, Cosme divide o palco, divide a cena com o rapaz que vai substituí-lo após a sua aposentadoria. Então Cosme passa a trabalhar por alguns dias com o detetive David. O que ele está usando? Já que os dois vão trabalhar juntos, é necessário que os dois se entendam muito bem. Então, como uma forma de aproximação, Cosme questiona David o que fez ele querer entrar para a corporação. E nesse momento, David compartilha com ele parte da sua história de vida, de que ele perdeu os pais e que depois disso ele entrou para a corporação. No entanto, ele se orgulha de dizer que ele não entrou para a polícia de modo que ele quisesse vingança, romantizando, né? Alguém matou os meus pais e eu vou caçar essa pessoa a vida toda. E na verdade o que motivou ele a entrar para a corporação não foi nada disso, foi realmente uma conexão com os pais, de que eles acreditavam que David, acima de qualquer situação, seria alguém que crescesse e faria aquilo que é certo. Então, nós temos aí os primeiros caminhos pelo qual o filme vai nos levar. Vamos atrás de um assassino de verdade, sabe, não é? Esse assassino que ele está solta, ele tem uma forma muito peculiar de matar. Ele mata as suas vítimas e recria na cena do crime situações de cenas presentes nas histórias em quadrinhos. E não são qualquer tipo de cena, são cenas que recriam as origens dos heróis. Então, coisas que apenas um super fã poderia saber ou poderia reconhecer. Estamos diante de um assassino que recria as origens dos super-heróis. Se não aparecer sozinho, vou matar a cidade toda. Herói. Ao mesmo tempo, ele joga com o nosso detetive e com o despreparo dele e a falta de conhecimento que ele tem sobre as HQs. O assassino recria uma história, exatamente como acontecia no Incrível Hulk 1. Homem de Ferro, Tales of Suspense 39. Bom, para a nossa felicidade, Cosme tinha 2 filhos. Eu digo tinha porque um deles morre logo no começo do filme. Ele se via como uma pessoa na necessidade de salvar outras pessoas. Em outras palavras, ele morreu como um herói. E o filme vai tirar bastante proveito dessa história. Mas, como estamos falando do outro filho, ele é o estereótipo do nerd. É o gordinho que anda com camiseta de super-heróis, que é dono de uma loja de revistas em quadrinhos e de produtos nerds, que ele organiza eventos nerds, inclusive que ele fornece materiais nerds e sabe onde encontrar ou comprar HQs que não existem mais no mercado. O herói e seu ajudante vão ao esconderijo do vilão. Partindo do princípio de que Cosme vai se aposentar e que alguém precisa dar seguimento nos casos, no entanto, essa pessoa precisa ter o entendimento sobre as HQs, uma vez que o nosso vilão é alguém que mata com base nelas, a chefia máxima do Departamento de Homicídios designa que David tenha um parceiro,
E nada melhor do que o filho de Cosme, que é especialista no universo nerd, especialista nas HQs, para ajudá-lo. Então isso é coisa de nerd. Pensamos que, nesse caso em particular, poderia contar com um assessor externo. Eu tenho a força! Detalhe muito legal. A chefe do departamento de homicídios, ela também é fissurada neste universo geek. Cosme, Bonito disfarce, inspetora. Quem é essa maluca? A sua chefe. Ela? cosplay. Totalmente normal. Mas não tenta me provocar. Embora o filme seja curto e as coisas não demorem muito para que a gente vá percebendo detalhes da narrativa, é chegado o momento em que o David ele expõe como foi que seus pais foram mortos e ele diz detalhes que são extremamente semelhantes à história do Bruce Wayne, em que os pais na saída de um teatro foram assaltados e receberam tiros do assaltante e acabaram morrendo ali na sua frente. O mesmo acontece com o David e neste momento nós, enquanto espectadores, entendemos a trama toda da história. Não que o assassino tenha uma conexão direta com David, mas que o David e a sua história de vida têm uma conexão direta com a origem dos super-heróis. É um filme com referências bastante claras, porém ele tem bastante estereótipos, então por mais que a pessoa não compreenda a referência ou a citação que determinado personagem está fazendo a alguma HQ ou algum filme nerd, é possível compreender a qual universo está se referindo. Então há momentos que eles citam He-Man, há momentos que eles citam O Senhor dos Anéis, há momentos que eles citam Star Wars, e há momentos que não citam nada disso, mas está claro ali porque as roupas de super-heróis estão presentes. Inclusive, no meu ponto de vista, essa questão do figurino foi uma das questões que mais deixaram o filme atraente, porque eles investem mesmo num figurino que, embora seja estereotipado, eles têm lá a sua subjetividade, ou seja, tem lá a sua originalidade dentro desse universo dos heróis. Você pode consultar arquivos pessoais. Opa, é que é chato pedir permissão. Tira toda a emoção. O filme ele abusa das cores e ao mesmo tempo ele abusa de uma maquiagem muito bem feita, principalmente nas cenas dos crimes. Não chega a ser um cadáver daqueles que não vai deixar você dormir à noite, mas ao mesmo tempo é diferente dos filmes da Marvel, porque você nota que aquilo é maquiagem, não é computação. Bom, e por conta da história de David, durante a narrativa do filme nós somos conduzidos ao pensamento de que o assassino, de certa forma, pode estar, sim, utilizando as vítimas para chegar até o David. Se acha um super vilão. Devo te ensinar muitas coisas. Embora seja um filme que ele tem um pé ali dentro de um tonzinho um pouco cômico, ele não chega a ter aquela comicidade besterol. Ele sustenta um nível de que a coisa ela pode ser bem humorada, de uma forma que ela não seja exagerada a ponto de parecer que o filme precisa perder o sentido para que as coisas tenham mais risadas. Ele traz à tona uma crítica a respeito da dualidade, da coexistência, daquilo que é considerado bom e daquilo que é considerado algo ruim. De certa forma, o filme sustenta a ideia de que é necessário existir vilões para que todos nós possamos saber quem, na verdade, são os heróis. Heróis não existem! Mas como vocês me conhecem, sabem que eu não sou de dar spoilers, para que vocês compreendam a conexão entre David, assassino, e cenas de crimes que recriam as origens dos heróis das histórias em quadrinhos, você vai ter que assistir. Já que o filme ele está mergulhado nas referências dos filmes e das HQs sobre heróis, deixo uma dica para você que vai assistir. Olha, não é um spoiler. Fique até o final dos créditos. Prazer imenso para mim ter vocês aqui novamente. Antes de ir embora, não vá sem antes se inscrever no canal, se você não é inscrito, deixar o seu like e o seu comentário.
E por favor, se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Espero você aqui no próximo vídeo. Um beijo da loira e namastê!